dessa terça-feira, período da tarde, da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão, a 14h02. Nós temos alguns processos remanescentes da parte da manhã, que tem sustentação oral ou acompanhamento. E nós vamos priorizá-los conforme determina o regimento do CARF. São os itens, o item 21 ficou para amanhã, já fizemos acerto com o patrono, não há problema nenhum. Então, ficaram para agora, à tarde, remanescentes da manhã com sustentação oral, os itens 22, 25 e 27. Os dois primeiros, da relatoria da conselheira Júlia, nesse caso vai haver acompanhamento, e depois o item 27 do conselheiro Luciano. Vamos começar com o item 22, Specialty Minério do Brasil, acompanhamento do doutor Marcelo Rocha. Por favor, Amanda, traga o patronação. Ok, presidente, faria a convocação. E depois já deixo o próximo patrono já aí na sala de espera e a Júlia disponibiliza o voto, por favor. Vamos agilizar agora. Já está na pasta, todos os votos já estão na pasta aí. Então tá. É o item 22. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os conselheiros. O senhor está nos vendo, nos ouvindo? Estou sim. Vocês conseguem me ver também? Perfeitamente. Doutor Marcelo, nós vamos fazer o julgamento do item 22, o senhor vai acompanhar o julgamento, né? Perfeito. Eu já sustentei no mês passado, então eu vou deixar o meu microfone aqui no vídeo. Perfeito. Por gentileza. Relatoria da conselheira Júlia, esse processo está com vista concedida ao conselheiro Evandro. Eu vou recapitular a situação. A propósito da relatoria, da relatora, a conselheira Júlia, dá provimento ao recurso voluntário por erro na identificação de jeito passivo nos termos da súmula CARF 112. O conselheiro Marco Rogério divergiu da relatora, entendendo a necessidade de erro na identificação de jeito passivo e nem de aplicação do VB. Os demais conselheiros ainda não haviam votado no momento da concessão do pedido de vista. Votação oral, está com a gente, doutor Marcelo. Júlia, é com você. Ok, só relembrando... Faz um resumo só para lembrar, para a gente continuar o julgamento. Isso. Eu tinha, na sessão passada, de erro na identificação do sujeito passivo em razão da extinção da pessoa jurídica, porque efetivamente o lançamento foi feito numa empresa. E aí o conselheiro Marco Rogério apontou pela inaplicabilidade dessa preliminar, porque, na verdade, não teria havido realmente a extinção da pessoa jurídica. Bom, e aí, então, vou hoje aqui entrar no mérito. No mérito, basicamente, é uma glosa de uma despesa financeira, tá? E essa glosa, na verdade, foi em razão do fato... Júlia, só um minutinho. Nós tínhamos votado só a preliminar, por isso? Só a preliminar. Então, eu sou obrigado a continuar com o julgamento da preliminar. Tá? Então, presidente, manifestar, porque eu estou mudando meu voto em relação ao preliminar. Exatamente. Tá? Então, se você eu aproveito. Sim, estou modificando. Tá retificando. Sim. Tá. Ok, então... Aí eu não sei se o senhor quer fazer primeiro... Só um minutinho, por favor. Evandro, então você abre mão da vista aí agora, ela está mudando o voto. Evandro? Microfone. Sim. Tá, então tá. Então, como a conselheira está mudando o voto, que o Marco Rogério foi divergido, o conselheiro Evandro abriu mão da vista, então voltamos ao começo, ela mudou o voto no sentido de não aplicar o 112. Pode ir, Júnior. Está sem microfone. A questão meritória, presidente, eu acho que já está... No voto, ela vai estar bem relatada. E eu peguei o processo. Na verdade, uma questão até mais complexa, como o patrono já tinha falado. Na verdade, a questão de ter sido feito um empréstimo para uma empresa do grupo, tá?
E o que o fiscal entendeu é que, na verdade, esse empréstimo sem o ônus que ele fez para a pessoa jurídica descaracterizaria um empréstimo que ela tomou, tá? Enquanto despesa necessária. Só que esse empréstimo que ela tomou foi um empréstimo anterior ao empréstimo que ela fez. Enfim, isso vai ficar mais claro aqui no decorrer do voto. Mas vamos lá para a nulidade. Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo. A recorrente alega nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que o auto de infração, aspas, foi lavrado, aspas, contra a Special Mineral do Brasil, Indústria Limitada, a qual foi apontada no auto como sujeito passivo, tendo sido indicado no referido auto o número do CNPJ da sociedade, qual seja, o de final 00100. Ocorre, porém, que, conforme constatado no próprio TVF, a Specialty Mineral do Brasil, Indústria Limitada, foi extinta em 2004. A decisão recorrida, por sua vez, rejeitou a referida alegação, sob o fundamento de que o vício em questão é meramente formal, o que permitiria a convalidação por parte da administração pública, uma vez que a finalidade do ato não teria sido comprometida. Aí eu falei, a jurisprudência, eu cito a súmula vinculante 112, e em seguida eu coloco, em sessão de julgamento anterior, me manifestei pela aplicabilidade da referida súmula ao caso dos autos. No entanto, ao analisar os acórdãos que deram origem à referida súmula, verifiquei que ela se refere àquelas hipóteses em que o lançamento é feito em nome da sociedade extinta e não dos sócios, uma vez que não teria sido dada a estes, no caso aí os sócios, a oportunidade de ampla defesa. Conforme se verifica, por exemplo, da decisão do acórdão 9101-001-298. Né? E aí, peraí, só um minutinho, eu continuo. Verifique-se assim que a razão para o reconhecimento da nulidade é a impossibilidade do exercício de ampla defesa por parte dos sócios responsáveis. Conforme já me manifestei na declaração de voto apresentada no acórdão 1402-003-857, aí eu falo da questão da nulidade, que não pode haver, no caso a nulidade, o que determina ela é a questão do prejuízo, né, e que não há nulidade sem prejuízo. E aí eu continuo. No caso dos autos, a empresa incorporadora, pertencente ao mesmo grupo econômico, tomou ciência desde o início do trabalho fiscal, podendo exercer amplamente seu direito de defesa. Sendo assim, aplica-se ao caso em questão a decisão proferida pela Câmara Superior, uma decisão muito antiga, mas é bem interessante, no acórdão 0105 é a seguinte: os processuais, nulidade, erro na qualificação do autuado. Não configura erro na identificação do sujeito passivo, quando, embora o lançamento tenha sido formalizado em nome da empresa incorporada, agora está pulando aqui, não se evidencie qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente, representada pelo funcionário em todas as fases do processo, desde a fiscalização até o julgamento em segunda instância. A irregularidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 10 só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do lançamento quando a própria finalidade pela qual a forma constituída estiver comprometida. Em face do exposto, rejeita a preliminar. Tá? Foi suscitada também uma preliminar de cerceamento de direito de defesa, é a segunda. Nesse ponto, entendo precisas observações expostas na decisão recorrida, no sentido de que o contribuinte demonstrou saber com precisão os elementos objetos da autuação. E aí eu transcrevo a decisão recorrida, ou seja, que ele alega uma questão do rateio, mas, como ficou demonstrado, ele soube exatamente qual era a composição das parcelas que se estava alegando. E aí eu também rejeito a preliminar de nulidade em relação ao cerceamento de defesa. Pode passar para o mérito, presidente? Mérito. Conforme se observa pela transcrição do TVF, trata-se de glosa de parcela de despesas financeiras relativas aos recursos colocados à disposição da empresa Mintec em conta corrente e sem que lhe fossem repassados encargos financeiros incorridos pela empresa junto à sua controlada no exterior. O cerne da acusação encontra-se descrito no item 3.2 do TVF abaixo reproduzido. Aspas. Dos contratos de mútuo entre a Mintec do Brasil Limitada, situada no Rio de Janeiro,
denominada Mutuária, e Special Mineral do Brasil, situada em São José dos Campos, denominada Mutuante, foram trazidos à vista dessa fiscalização contratos a partir de 16/9 de 98 até 19/11 de 2003. Lembramos que, a partir de 1/1 de 2004, a Mutuária incorporou Mutuante. É importante ressaltar que os contratos não estipulam remuneração do capital emprestado, a não ser no parágrafo único, quando é citado que o caso do presente instrumento ultrapasse 12 meses, o valor será reajustado anualmente com data base na data da assinatura do contrato pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ficando autorizada a redução da periodicidade. É juntada ao processo razão da conta 120.01001-1 da Mintec, dos períodos 2000 a 2003, onde se constata que não houve nenhum lançamento de juros. Neste particular, chama a atenção que houve captação pela fiscalizada de valores no exterior, também de empresa coligada, e ao longo do tempo foi repassada para a coligada na ocasião, situada no Rio de Janeiro, que posteriormente incorporou a empresa captadora, sem, contudo, o repasse das despesas financeiras proporcionais. Ou seja, se não houvesse repassado tais valores, certamente não teria necessidade de captação de todo ou parte do valor. Soma-se o enunciado no parágrafo anterior que inconcebível ou anormal emprestar-se dinheiro sem qualquer remuneração de capital. Soma-se ao enunciado no parágrafo anterior, em outras palavras, a Minerals deixou de constituir aquilo que era seu de direito, ou seja, juros remuneratórios do empréstimo, ou no mínimo repasse daquele custo ou empréstimo. Como pode ser notado no quadro comparativo anexo entre os valores captados e os valores emprestados, tem-se a certeza de que o ônus dos custos financeiros foram assumidos pela fiscalizada, até mesmo em detrimento do seu interesse próprio, do seu empreendimento, uma vez que, dadas as expressivas disponibilidades de recursos captados e registrados no seu patrimônio em data anterior, caso não as tivesse repassado às empresas coligadas, não precisaria ter recorrido ao mercado financeiro, ao menos parcialmente. Em verdade, não se vislumbra na contratação desses empréstimos junto a coligados no exterior a necessidade plena que teria se imposto à empresa sob pena de comprometimento de sua atividade e da manutenção da respectiva fronte produtora. Tais medidas se impõem devido à necessidade de parte desses empréstimos terem sido destinados a outra sociedade. E aí, só no final, ou seja, caso esses recursos tivessem permanecido no patrimônio da autuada, os empréstimos não teriam sido integralmente necessários, representando, por isso, a contabilização de despesas financeiras em excesso, onerando indevidamente o patrimônio da empresa. Assim, é irrelevante dizer que a configuração do desnecessário ocorreu, em regra, em momento anterior, quando o contribuinte disponibilizou deliberadamente recursos que obrigou a captar no mercado financeiro a posterior. A recorrente, por sua vez, alegou resumidamente o seguinte: os empréstimos tomados eram imprescindíveis ao desenvolvimento de suas atividades na medida em que, quando da tomada dos empréstimos, a recorrente não possuía recursos financeiros suficientes para realizar investimentos necessários à construção da planta industrial. B. Os juros incidentes sobre esses empréstimos foram estabelecidos pelas partes com base na taxa de mercado devidamente aprovada pelo Banco Central. C. A fiscalização não questionou a necessidade da tomada do empréstimo em si, ou a efetiva utilização dos recursos captados no exterior na aplicação das atividades, tampouco insurgiu contra a taxa de juros estabelecida. D. A glosa da despesa decorreu da circunstância da fiscalização haver verificado que a recorrente havia concedido empréstimo local à sociedade ligada sem juros. Ocorre, porém, que a fiscalização não atentou para o fato de que empréstimo concedido pela recorrente somente ocorreu muito tempo depois da contratação dos empréstimos em que constou como mutuária. Os empréstimos tomados pela recorrente foram contraídos nos anos de 1996 a 2000. Naquele momento, a recorrente, de fato, não possuía recursos para realizar os investimentos. F. Apenas posteriormente, quando os investimentos que necessitava haviam sido realizados e quando a recorrente já havia gerado recursos financeiros próprios com seus negócios, é que veio a conceder o empréstimo com parte dos novos valores gerados, uma vez que o empréstimo por ela concedido ocorreu no ano de 2002. G. Tendo em vista a disparidade da data, os empréstimos concedidos não possuem qualquer relação com os valores mutuados que havia anteriormente tomado. D. Diante desses fatos, resta claro que a situação, ora analisada, não trata de recursos obtidos por meio de empréstimos, mas que deixaram de ser aplicados no interesse da sociedade. E,
posterior concessão de empréstimos com recursos próprios não afeta o fato de que, nos anos de 96 a 2000, a recorrente não possuía recursos financeiros suficientes para a construção de sua planta industrial e de que necessitou tomar empréstimo para realizar investimentos então necessários. Em 2002, a recorrente possuía recursos financeiros suficientes tanto para realizar a quitação de seus empréstimos quanto para conceder empréstimos. E K, apesar de possuir, no ano 2002, caixa suficiente para quitar seus empréstimos antes do vencimento, a recorrente não estava autorizada a realizar tal quitação antecipada, pois até o ano de 2004, qualquer alteração dos termos de contrato de empréstimo registrado perante o Banco Central necessitava de prévia autorização nos termos da Resolução 2770, de 30 de agosto, do Conselho Monetário Nacional. E L, o Banco Central não concedia autorização para saída antecipada de divisas ao exterior, assim a recorrente estava impossibilitada de quitar antecipadamente. Não, portanto, não há que se falar em liberalidade da empresa, uma vez que a quitação antecipada, pressuposto fundamental do trabalho fiscal, não era possível. Aí agora é o meu voto. O termo de verificação fiscal, por sua vez, confirma a descrição fática apontada pela recorrente, conforme se verifica pelo histórico das operações abaixo sumarizadas. 4 de 11 de 94, constituição da empresa. 29 de 8 de 96, alteração do endereço para São Paulo. 3 de 6 de 96, aumento de capital de R$10 mil para 2.510. 8 de 10 de 96, aumento do capital social de 2.510 para 4.035.950. 8 de 6 de 2000, aumentou o capital da empresa Mintec de 1.707 para 23.250.405. E 12, incorporação da Special Minerals pela Mineral Technology. Depois de descrever toda a documentação juntada ao trabalho fiscal, o próprio TVF confirma que foram corretas as taxas de juros e os respectivos registros no Banco Central do Brasil, conforme se verifica pelo seguinte trecho. Por amostragem, verificamos que os cálculos dos juros se mostraram com a aplicação correta das taxas de juros pactuadas. Os empréstimos estão registrados no Banco Central e a Irlanda não é país catalogado pela nossa legislação como sendo paraíso fiscal, justificando com isso e com os devidos registros do Banco Central a aplicação da taxa de juros superior à LIBOR acrescida de 3%, julgando satisfatórias as contabilizações e remessas efetuadas. A principal questão discutida é a necessidade, por conseguinte, a dedutibilidade das despesas financeiras incorridas e contabilizadas decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos juntos, aqui não é instituição financeira, coligada, pela recorrente, os quais foram repassados às controladas coligadas na forma de empréstimo, resultando em despesas maiores que as receitas decorrentes desses empréstimos. Vale dizer, se a empresa obteve empréstimo junto a instituições financeiras, né, nesse caso não é de novo instituição financeira, é a coligada, com previsão de pagamento de juros e repassou recursos a terceiro por meio de contrato de multa sem previsão de recebimento de juros, as despesas de juros contabilizadas tornam-se não dedutíveis em razão do caráter de liberalidade atribuída ao mútuo sem ônus que foi concedido por ela. Verifique-se, assim, que é elemento imprescindível que a fiscalização demonstre a conexão entre a operação de obtenção de recursos e o repasse a terceiros. E no caso dos autos, entendo que essa conexão não resta demonstrada. Isso porque, conforme detalhado, o empréstimo obtido pela recorrente se deu antes dos empréstimos efetuados à sua coligada. Os empréstimos tomados pela recorrente foram contraídos nos anos de 96 a 2000. Todavia, o empréstimo concedido pela recorrente ocorreu em 2002. O TVF alega que, mesmo que os empréstimos tomados pela recorrente tenham se dado em momento anterior, tal fato não seria relevante, uma vez que, caso não tivesse efetuado o empréstimo ligado, poderia ter quitado, ao menos em parte, o referido empréstimo. Confira-se. Aí, eu coloco... Opa. Não sei o que está acontecendo. Peraí, o negócio está todo ótimo. Aqui, ó. Como pode ser notado no quadro comparativo entre os valores captados, uma vez que, dadas as expressivas disponibilidades de recursos captados e registrados no patrimônio em datas anteriores, caso as não tivesse repassado à empresa ligada, não precisaria ter recorrido ao mercado financeiro, ao menos parcialmente. Em verdade, não se vislumbra na contratação desses empréstimos junto a coligadas no exterior a necessidade plena que teria se imposto à empresa, sob pena de comprometimento de sua atividade,
e manutenção da respectiva fonte produtora. Ou seja, caso esses recursos tivessem permanecido no patrimônio, os empréstimos não teriam sido integralmente necessários, representando, por isso, contabilização de despesas financeiras em excesso, onerando indevidamente o patrimônio da empresa. Assim, é irrelevante dizer que a configuração do desnecessário ocorreu, em regra, em momento anterior, quando o contribuinte disponibilizou deliberadamente recursos que o obrigou a captar no mercado financeiro a posterior. Entendeu a autoridade fiscal que, mesmo que os empréstimos tomados pela recorrente tenham sido devidamente registrados no Banco Central e obedecido às taxas de juros próprias e devidamente aplicadas em sua atividade, se transformaram em despesas desnecessárias a partir do momento em que esta efetuou o empréstimo sem ônus para a empresa coligada. Todavia, em 2002, a recorrente possuía recursos financeiros para realizar a quitação de seus empréstimos como para conceder empréstimos. Falta ao trabalho fiscal, portanto, a conexão entre o fato indiciário, empréstimo a terceiro sem juro, e o fato objeto da autuação, empréstimos obtidos anteriormente. Tal situação se agrava quando se verifica que a recorrente não estava autorizada a realizar a quitação antecipada, pois até o ano de 2004, qualquer alteração dos termos do contrato de empréstimos registrado no Banco Central necessitava de prévia autorização nos termos da Resolução 2770, de 30 de agosto, do Conselho Monetário Nacional. E aí eu transcrevo. A necessidade da mencionada autorização constava também na Circular 3003 do Banco Central, de 30 de agosto de 2000. Tais fatos convergem para infirmar a liberalidade pressuposta pelo trabalho fiscal. Como bem observado pela recorrente, ao questionar certa despesa deduzida pelo contribuinte, cabe ao fisco justificar pormenorizadamente o motivo pelo qual considerou tal despesa indedutível, e não apenas glosá-la, transferindo para o contribuinte o ônus de comprovar sua dedutívelidade. Conforme decidido no acórdão 13.01.000.755, os procedimentos fiscais relativos a glosas de despesas financeiras por desnecessárias em função de empréstimos feitos a empresas ligadas são presunções simples e, por esse motivo, o ônus da comprovação da desnecessidade dos dispêndios é da fiscalização. Aí eu transcrevo. Conforme exposto, o lançamento em questão parte das chamadas provas indiciárias ou indiretas. Ao utilizar as mencionadas provas, é imprescindível que a fiscalização demonstre que o fato controvertido, despesas decorrentes dos empréstimos tomados de 96 a 2001, tem ligação direta com o fato conhecido, mútuo à empresa ligada. Nesse sentido, valiosas as ponderações de Fábio Pelvezan. E aí eu coloco. Dessa forma, caberia à fiscalização comprovar que, no momento em que a empresa concedeu o empréstimo, 2002, não possuía recursos próprios para efetuá-lo, para, só então, relacioná-los aos valores mutuados que havia anteriormente tomado, 1996 a 2000, especialmente em face do longo período de tempo decorrido entre as operações. Em face do disposto, dou provimento ao recurso. Após a relatora dar provimento ao recurso, alguém quer se manifestar? Esses dois votos. Marco. Presidente, primeiro das unidades ali, agora o reposicionamento da relatora acompanha integralmente. A questão do mérito. A relatora está exigindo um liame de conexão entre os empréstimos tomados pela mutuante, a mutuária e a mutuante, para justificar esse empréstimo entre as coligadas sem juros. Primeiro, eu entendo que a legislação não exige isso, tá? Até porque... Marco, só um minutinho. Você falou o relator, a relatora ou a fiscalização? A relatora que exige esse liame, né? Aqui no voto dela, de conexão, tá? E entre um empréstimo tomado e o outro empréstimo concedido. E eu estou me posicionando em relação à posição da relatora aqui, agora, aqui dessa questão do mérito. O fato é o seguinte aqui, eu entendo aqui que, primeiro aspecto, na legislação não há essa necessidade de liame. Aqui é uma ofensa escancarada ao princípio da entidade, tá? Ou seja, a empresa assume os ônus daquele recurso que vira caixa dela e depois
empresta isso sem juros para outra empresa. Ela está assumindo despesas que a outra empresa do grupo está deixando de ter. Isso, naturalmente, não é uma despesa necessária na empresa que está concedendo esse empréstimo sem juros para a coligada. Tá? Então, independente disso, se ela tem empréstimos ativos e empresta dinheiro para uma coligada, isso já enseja a suspeição da operação, tá? E é uma ofensa escancarada ao princípio da entidade. Segundo, a linha de defesa trazida pela recorrente, que o Banco Central impediria, não é isso que fala a norma. A norma fala que tem que ser autorizado pelo Banco Central. Então, eu acho que são duas figuras totalmente distintas, que era proibido e necessário autorização prévia para quitar o empréstimo antes. Isso eu nem estou adentrando no mérito disso, mas de qualquer maneira. E outro aspecto do voto da relatora, muito respeitosamente, eu divido, eu abri o processo aqui, olhei o TVF é bem claro, tá? Ele trabalha bem os conceitos, trabalha bem, ele enfatiza bem esse aspecto, então naquele momento ali que a relatora, no voto dela, fala que ela tem um momento ali que ela critica a procedimento fiscal, tá? Agora não estou achando o parágrafo. Aquela ali, ó. Tais firmar a liberalidade pressuposta pelo trabalho fiscal. Como bem observado pela recorrente, ao questionar certas despesas deduzidas pela contribuinte, cabe ao fisco justificar pormenorizadamente o motivo pelo qual considerou tal despesa indedutível, e não apenas glosá-la. Eu não vi isso. Eu abri o TVF, ele justificou, mostrou, fez todo o histórico das operações, ele falou em desrespeito ao princípio da entidade, comentou todos esses aspectos. Então, aqui é uma questão de competência de quem é essa despesa. Tá? Então, se há um empréstimo sem juros de uma coligada e essa empresa que fez a concessão de empréstimo sem juros tem outros empréstimos ativos pagando juros, então há alguma coisa, não é o normal e não é o esperado. E ela está assumindo um ônus que não é dela. Então, por isso, eu entendo que, no mérito, é totalmente glosável essa despesa de juros que nem o TVF fez, e, para mim, o TVF está bem claro, bem trabalhado. Eu olhei aqui o processo, as intimações, ele analisou todos os contratos de mútuo, e, então, para mim, eu, já antecipando a posição, eu vou divergir para negar provimento. Iago, quer falar? Sim, presidente. Eu acompanho que a divergência, inclusive tem precedência aqui da Câmara Superior. Nesse caso, assim, o fato da norma do órgão regulador condicionar a uma autorização à quitação antecipada do empréstimo não altera a questão tributária, que é a desnecessidade da despesa. Se você contrata um empréstimo e se ele tivesse emprestado, se ele tivesse neutralizado das taxas com a empresa coligada, ok, nós teríamos um efeito tributário neutro. Nesse caso, o que acontece? A empresa ela gerou uma despesa que ela não tinha necessidade nenhuma, e ficou evidenciado dessa não necessidade que ela repassou. E ela repassou, se ela tivesse repassado, e ela repassou isso antes de quitar o empréstimo. Então, assim, ela fez um empréstimo alavancado. E que o custo dessa alavancagem é os juros que ela está querendo agora reduzir da base de cálculo do imposto. Então, eu acompanho a divergência e cito como precedente aqui da Câmara Superior, que foi um acórdão 9101 002 807, cuja relatora é a nossa presidente, a Adriana Rego. Né? Okay. Júlia, você quer falar novamente? Não, sim. Está com a mão levantada. Desculpa, está sem som, né? De fato, e eu analisei vários acórdãos sobre essa matéria, tá? Em todas essas circunstâncias, você está fabricando uma despesa, ou seja, de fato, não é algo normal que você faça empréstimo ainda, especialmente se você estiver falando de uma coligada, sem a incidência de juros. Mas, para mim, aqui, o que não ficou muito claro é exatamente pelo fato de que o empréstimo que foi concedido lá em 2002, eu não consegui fazer necessariamente a conexão com a desnecessidade do empréstimo que foi tomado lá em 1996.
especialmente porque você teve aumento de capital. Então, ou seja, a narrativa, porque sempre você tem que ver uma narrativa, né? A narrativa que foi estabelecida pela recorrente, ela, de fato, se você olhar no trabalho fiscal, o próprio trabalho fiscal confirma que foi, ou seja, naquele período que foi de 1994, quando a empresa foi constituída, a 2000, você teve sucessivos aumentos de capital, tá? Que eventualmente se dariam por via de empréstimos. Por outro lado, o empréstimo concedido só foi concedido em 2002. Então, eu não tô conseguindo aqui estabelecer nitidamente a conexão, porque, por exemplo, em 2002, e se ela tivesse caixa suficiente para isso? Quer dizer, não é que ela está pegando o empréstimo lá, criando juros e na outra mão dando o empréstimo aqui. Falta a conexão temporal para que você possa estabelecer esse liame, entendeu? Então, exatamente por esse motivo, eu entendo que, para mim, do ponto de vista processual, não está claramente demonstrado, com todo respeito ao trabalho da autoridade fiscal. Não, Júlia, só essa questão do vínculo aí é importante. Na minha ótica, é que esses recursos permaneciam na empresa, ou seja, assim, era um recurso de terceiros que ela estava remunerando através de juros, e que ela, por uma liberalidade, ela transfere parte desses recursos, ou a integralidade deles, ela transfere para uma outra empresa, sem cobrar nada. Se ela tivesse feito aí está a ligação entre as duas coisas. Não é questão temporal, a questão é que os recursos permanecem com ela. Vamos supor que ela tivesse quitado todo o empréstimo. Né? Se ela tivesse quitado todo o empréstimo, aí sim eu concordo com você, daí é recurso novo, tem recurso novo. Nesse caso nós não temos isso. Entendeu? Pois mas esse é exatamente o ponto que eu entendo, Iago, que para mim não ficou claro, tá? Porque é onde eu coloco aqui, olha, na parte conclusiva do meu voto. Caberia a fiscalização, na minha opinião, tá? Comprovar que, no momento em que a empresa concedeu o empréstimo, 2002, ela não possuía recursos próprios para efetuá-lo. Para só então relacioná-los aos valores mutuados que havia anteriormente tomado. Essa não é a questão assim, que eu considero relevante. A condição que eu considero relevante é a seguinte: no momento do empréstimo, ela era mutuária também? Era. Ela pagava juros? Pagava. Então, esses juros que ela pagava, que ela pagava eram necessários? Não são. Aí que tá. O problema é que vocês estão falando o seguinte: esses juros passam a ser desnecessários, porque, na verdade, ao invés de emprestar, ela tinha que ter pego, que foi o fundamento, esse dinheiro e pago o empréstimo. Eu não estou me incluindo na decisão do empresário de se vai ficar alavancado ou se não vai. Isso é uma decisão dele, do direito privado. Eu estou dizendo o seguinte: no momento que ele decide repassar um empréstimo em que uma das consequências dele é diminuir a base de cálculo do imposto de renda, porque ele tem uma despesa, quando ele repassa isso a um custo zero, ele está assim, desnecessariamente maximizando as despesas dele. E essa despesa, quando ela é desnecessária, ela tem que ser objeto de glosa. Só isso. Então, se ele tinha que... Não nos compete dizer o que ele deveria ter feito com o recurso que estava sobrando no caixa. Isso. E aí, para mim, você falou a palavra que para mim é a chave, e eu realmente não consegui enxergar, é que ele está repassando o valor deste empréstimo. Para isso, você teria que me mostrar que ele não tinha recurso próprio. Ele não devolveu o empréstimo estava no caixa dele, o caixa dele está alavancado. Evandro? Já fiz alguns lançamentos, né, desse tipo de operação. Para mim, a questão essencial não é a questão se ele tinha recurso ou não. A partir do momento que ele capta empréstimos no mercado, né, e faz o empréstimo aos seus coligados num valor inferior ao que ele está pagando, ele está assumindo a despesa da sua coligada. Ele pode fazer isso? Claro. O fisco não pode impedir que ele faça isso. Só que ele gera uma despesa que é completamente indedutível. Né? Não faz sentido, né, em princípio, ele entregar
a taxa X e fazer empréstimo coligado a uma taxa menor. Né? Em princípio, ele pode até fazê-lo, vai que a coligada tinha dificuldade em pegar empréstimo, né? E a empresa dele, e essa empresa principal tinha como pegar esse empréstimo. Pode ser feito. Né? Só que essa despesa que é gerada aí, que não é oponível ao fisco. Só isso. Alguém mais? Então, vamos escolher os votos. Proposta da relatora é dar provimento ao recurso voluntário. Marco? Presidente, eu já me posicionei inicialmente e a minha exposição foi bem trabalhada por os colegas aí, Evandro e Iago. É a mesma questão. É uma questão aqui que ele está gerando uma despesa que não é dele. Tá? Então, ele pode fazer, mas ele tem que lançar o LALUR, isso aí como parcela dedutível, tá, dessas despesas. Ele não fez isso. Por isso que ele aumentou uma despesa dele, que não é dele. Uma ofensa, por isso que existe essa glosa nesses casos. Então, eu vou divergir para negar provimento no mérito. Eu só queria fazer uma colocação antes de colher o voto agora do Evandro. A respeito desse assunto, também já tive a oportunidade de vivenciar isso na fiscalização, mesmo em julgamento e tal. O problema todo, na verdade, é exatamente essa necessidade do dinheiro que a empresa captou. Ela tinha necessidade do dinheiro? Talvez tivesse. É um critério do empresário, ele faz o que ele quer da empresa dele. Pode até querer fazer um empréstimo sem precisar do dinheiro. Eu quero fazer um empréstimo porque eu quero fazer. Tudo bem, pode fazer. Só que no momento em que ele passa para outra empresa que é ligada a ele, uma empresa que ele tem condições de mando, poderes de mando, porque é coligada, e faz sem cobrar nada, que ele também pode fazer, porque a empresa praticamente é dele também, a outra despesa na ponta não pode ser mantida, porque seria realmente uma despesa absolutamente... Pode ser mantida a despesa como despesa, mas não como dedutibilidade do imposto de renda da contribuição social, porque é claro que não tinha necessidade dessa despesa. Se ele está pegando o dinheiro e passando para a coligada, mas a coligada, como acho que o Marco alguém disse aí, talvez não tivesse condições lá no banco de pegar o dinheiro por questões cadastrais, etc. Tudo bem, passa para lá e faz com mútuo. O mesmo juro que cobra aqui, paga lá, cobra aqui. O Iagro até levantou essa situação. Ou fizesse até com um aporte de capital na outra empresa, mas ele simplesmente repassar e manter aqui a despesa que talvez seja conveniente, porque está dando um lucro maior aqui nessa empresa e passar para outro sem tributar, porque aí tira uma receita aqui, acho que é uma situação assim que não exige realmente esse liame de, olha, dia 10, dinheiro carimbado, saiu na minha conta, dia 10, dia 15 eu emprestei para outra. Não é essa situação que a gente tem que vislumbrar, né? Tem que vislumbrar o contexto, né? O cenário geral, fazer uma leitura completa de toda essa situação, não apenas aquele momento específico. Né? Então, acho que esse é o ponto que eu só queria completar a posição do Evandro, do Iago e do Marco, que é mais ou menos nesse sentido, que não quer dizer que a posição da Júlia esteja equivocada, é questão de posição de cada um. Tá? O Marco divergiu, o Evandro, por favor. Vou acompanhar a divergência. Conselheiro Luciano. Presidente, eu vou dizer que não é nada, é uma matéria que não tem uma conclusão específica sobre isso, mas eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok, conselheiro Iágaro. Divergência. Jandir. Realmente é uma situação bastante peculiar, porque ela abrange argumentos de ambos lados, né? Mas pedindo ver, né, para a doutora Júlia, eu vou acompanhar a divergência, uma vez que me parece que, na medida em que a empresa ela toma um empréstimo e cede esses recursos para uma coligada, a cessão e a impressão, e até, por decorrente a lógica, me parece que a despesa realmente não seria necessária. A míngua de prova de que, por outros motivos, essa despesa pudesse ser necessária, me parece que, por conta disso, ela está sendo dedutível. Então, a situação, eu acompanho a divergência também. Senhora Mauritânia. Eu acompanho a relatora, presidente. Também vou com a divergência. O voto do relator, Iago, você faz o voto? Sim? Sim. Então, por maioria de votos, negado o provimento, vencida a relatora, voto vencedor do conselheiro Iago, julgamento encerrado. Doutor, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, boa tarde. Doutor. Boa tarde. Pois não, Evandro. Eu estou acompanhando no YouTube aqui, não está aparecendo na minha imagem, nem a da Mauritânia. Então, aí eu tenho que perguntar para Brasília, porque eu também não estou acompanhando no YouTube, não sei. Amanda.
Sim, presidente. O Evandro está suscitando aí a situação de que ele não está aparecendo nem a Mauritânia no YouTube. Sim, eu vou tentar entrar na sala e sair novamente, ok? Tá bom. Bom, enquanto ela verifica isso, o próximo item agora é o item seguinte, que tem sustentação oral, ainda da Júnior, o item 25, Atena Banco Fomento Mercantil. Esse processo também saiu com vista. Por Marco Rogério, proposta da relatora converter julgamento em diligência. O Marco pediu vista, e está agora esperar só a presença do patrono aí que vai acompanhar o julgamento e a gente vai fazer o processo. Acho que o patrono já está na sala, presidente. Mas eu acho que a Amanda que não está, né? Já estamos presentes, presidente. Oi? Já estamos presentes. O senhor é doutora, a minha preocupação é o suporte do Brasil. Amanda? Ok, presidente, tudo certo. Tudo certo? Doutor Márcio, eu estou vendo apenas um pedacinho da imagem do senhor aí, não estou vendo. Tem uma faixa preta, uma tarja preta em cima da tela. Não sei se somente... Agora sim. Ok. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Vamos fazer o julgamento do item da pauta que o senhor é o patrono. O senhor vai fazer apenas o acompanhamento. Atena Banco, Fomento Mercantil, relatoria da conselheira Júnior, que estava propondo uma conversão em diligência e... Isso, faz um resumo, vamos lá. Desculpa. Presidente, já vou adiantar aqui, tá? Esse voto também veio da sessão passada e também tem uma alteração, porque, na verdade, eu até fui induzida a erro pelo relatório, pela ementa do voto da DRJ, e, na verdade, não é efetivamente uma discussão simplesmente de denúncia espontânea, tá? Eu acho que a gente pode passar para o voto e, se for necessário, a gente volta esclarecer mais alguma coisa, a gente volta no relatório. Pode ir, Júnior. O recurso preenche pressupostos, motivo pelo qual ele conhece. Conforme exposto no relatório, o processo em questão diz respeito ao lançamento de créditos tributários de imposto de renda retido na fonte, referente ao ano calendário de 2003, no valor de R$ 402.643. Em 29 de nove de 2005, a recorrente tomou ciência do auto de infração lavrado em seu desfavor sobre o valor de R$ 15.629,45 paga a seus sócios a título de JCP no ano de 2003, o qual não havia sido recolhido. Além do lançamento do imposto devido e os correspondentes juros e multa de mora, também houve o lançamento a título de multa e juros de mora isolados por ter a recorrente efetuado o recolhimento do IRRF de maneira postergada no ano calendário de 2004, sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, que creditou aos seus sócios no ano calendário de 2003 no montante de R$ 3.760.10. Após ser cientificada do lançamento, a recorrente realizou o pronto recolhimento do IRRF que deixou de recolher e que foi objeto do lançamento de ofício, conforme comprova através do documento de folhas 94. E ainda apresentou impugnação pleiteando o cancelamento da exigência da multa de ofício e dos juros de mora que foram aplicados de forma isolada. A própria decisão recorrida reconhece o recolhimento dos mencionados valores conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos. E aí eu transcrevo aí a parte da decisão recorrida. Verifica-se assim que, embora tenha tratado, inclusive na ementa da decisão, como se a discussão fosse sobre multa de mora, trata-se, na verdade, de discussão quanto à aplicação da multa isolada na hipótese de recolhimento do tributo sem acréscimos legais. Isso porque os valores lançados a título de tributo, juros e multa de mora não foram objeto de discussão por parte do contribuinte, sendo, inclusive, objeto de recolhimento. Todavia, antes de passar a discussão dos autos, aí eu só registro que, mesmo se fosse denúncia espontânea em relação à multa de mora, que o STJ já adotou. Todavia, a matéria em discussão no presente limita-se à aplicação da multa isolada prevista no artigo 957, parágrafo único, inciso 2, do RIR 99. E aí eu transcrevo. Contudo, a medida provisória 351, editada em 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei 11.488, em seu artigo 14, revogou integralmente a primitiva redação do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, que foi
transcrito no 957, parágrafo único do RIR. A nova redação, dada ao artigo 44 pela Lei 9.430, pela medida provisória, é muito diferente da primitiva, pois passou a não prever qualquer possibilidade de aplicação da multa de ofício no caso de pagamento de tributo após o vencimento do prazo, sem acréscimo da multa de mora, revogando-a expressamente. Aí eu transcrevo aí. Com a revogação do referido texto primitivo, a conduta de recolher tributo após o vencimento, desacompanhado do recolhimento de multa moratória, deixou de ser definida como infração à legislação sujeita à aplicação da multa de ofício isolada. O CARF reconheceu a revogação da referida súmula, bem como de sua aplicação retroativa, é o que se verifica pelo teor das súmulas 31 e 74 abaixo transcritas. Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora antes do início do procedimento fiscal. Súmula 74, aplica-se retroativamente o artigo 14 da Lei 11.488, que revogou a multa de ofício isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento do tributo em atraso, antes previsto no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 9.430. Sendo assim, é imperioso que se reconheça a ineficácia do dispositivo regulamentar veiculado no artigo 957, parágrafo único, inciso 2, anulando-se, por conseguinte, a multa isolada aplicada com base nesse dispositivo. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Está sem som, presidente. Desculpa. Debates. Dar provimento à proposta da relatora. E se ninguém quer se manifestar, vamos escolher os votos. Muito bem. Podemos votar, Marco? Eu estou tentando me relembrar aqui as circunstâncias, né? É que eu pedi vistas até porque eu não me lembro, Júnior. A dela era converter em diligência. Na verdade, Marco, é porque a gente identificou exatamente esse erro no meu voto. Bom, pelo menos eu tinha identificado que eventualmente poderia haver, porque eu tratei como se a discussão fosse Sim. exatamente de multa de mora, e não de multa isolada. Só que, na verdade, quando você vai analisar, se você analisar o próprio trabalho fiscal, você vai verificar, e faz realmente uma confusão, porque ele fala na fundamentação de multa de mora e etc. Mas quando você vai olhar, até pelo fato dele mesmo reconhecer que o contribuinte pagou o tributo e a multa, na verdade, realmente ele não está tratando do problema da multa de mora em denúncia espontânea, na minha opinião, tá? O que está em discussão aqui é a questão da multa isolada. Mas, enfim, agradeço muitíssimo se vocês puderem conferir aí se eu não estou errada aí. Mas me parece que é isso, ou seja, eu estava adotando uma premissa até induzida pela ementa e pela própria forma como ele conduziu o voto, eu estava adotando essa premissa como se a gente estivesse tratando de uma discussão de denúncia espontânea de multa de mora. Não me parece que é o caso, tá? Não, isso para mim está tranquilo. Na verdade, o próprio contribuinte faz essa defesa dele na manifestação de conformidade, né? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui um minutinho, presidente. Tá. Claro, fica à vontade. Presidente, vou aproveitar que o conselheiro Marco está ali, vou pegar um pouquinho d'água que está quente aqui, só um minuto. Tá bom. Tá. Marco, tu tem dúvida se é da aplicação da ativa da súmula, cara? Não, mas a questão é a seguinte, tem uma diferença de fonte aqui nesse auto também, né? Então talvez tenha que melhorar o dispositivo, então, só para anular a multa, então.
para anular só a multa. Porque eu me lembro, eu estava tentando me lembrar disso, que tinham dois e eu estou olhando agora aqui o relatório. Na verdade, teve um lançamento de pequena monta de diferença de 2.344 de fonte. Isso, está no relatório dela, bem no início, está lá uma cópia do auto de infração. Né? Então tá. Ela está negando o provimento a tudo, né? Por isso que eu me estranhei. Independente se a matéria do recurso só diz respeito à questão da multa, seria de bom ao Vitre, né? Deixar consignado que o imposto ele permanece. Né? É provimento parcial, Júnior. Ele é parcial? É parcial porque o provimento é parcial porque o fonte tem um pequeno lançamento do resíduo de fonte de 2.300. Mas ele recolheu. Ah, recolheu? Recolheu. Ele recolheu. Pode até confirmar, mas pelo que eu me lembro, porque tem tanto processo, mas se você for verificar lá, ele recolheu o resíduo do imposto, os juros e a multa relativa ao resíduo. Por isso que eu depois percebi e falei, não, tá certo, ele fez o recolhimento. Ô, Júnior. Mas confere aí, por favor. Ô, Júnior, na folha 5 do seu voto, você tá escrito, depois que você fez um quadrinho ali das duas redações do artigo 44, você escreveu assim: com a revogação do referido texto primitivo, a conduta de recolher tributo após o vencimento, desacompanhada do recolhimento de multa moratória, deixou de ser definido como infração à legislação tributária sujeita à aplicação de multa de ofício isolada. O CARF reconheceu a revogação da referida súmula. Ah, desculpa, não foi súmula não, da referida lei. Da lei. O referido dispositivo legal. Obrigada. Então, aqui, na verdade, essas duas súmulas aí elas estão valendo e uma complementa a outra, e mais especificamente aqui a 74 que se aplica ao caso aqui, no seu ponto de vista. Isso. Okay. Presidente, só o patrono quer fazer uso da palavra. Perfeito. Deixa eu ver se posso passar aqui para ele. Doutor, matéria de fato. Presidente, eu só queria ressaltar que realmente a diferença do IR-fonte ela foi quitada. Eu só estou procurando aqui o número das folhas para falar para os senhores, já lhes apresento. Tá, muito obrigado. A relatora já disse que o senhor tinha pago, mas beleza, agradeço. Alguém mais quer falar? Não. Marcos, quer pedir ainda uma vista em mesa, alguma coisa? Não precisa, presidente. Qual é a dúvida com relação... Essa súmula aí, você não está entendendo aplicável ao caso? Essa súmula que ela trouxe é a 74? Não, a dúvida era justamente sobre essa fonte, presidente, não sobre a aplicação da fonte. Toda a discussão acontece R$1.000 aí? 2.300. Ah, bom. Ele fez o recolhimento, Marcos. Assim, minha memória me diz isso claramente, mas eu vou achar aqui para você a página. Vamos ver se eu consigo. Eu quero saber o seguinte: a multa isolada, o senhor está de acordo com a relatora, do conselheiro Marco Rogério? Porque aí tem uma súmula, aliás tem duas, mas eu estou me reportando apenas a segunda aí. 74? Cabe a comprar. A 31 para mim está bem nítida, né? Não, a 31 fala de antes da ação fiscal, a 74 não fala nada, nem de ação fiscal. Só diz que é retroativamente. A 31 ainda tem esse requisito, se antes da ação fiscal. Aqui na outra já não tem nem isso. E aí, pessoal? É que esse processo aqui é mais antigo, deixa eu só ver. Mas tem sim. Eu acho que basta colocar no dispositivo ali, que é o cancelamento da multa, a multa isolada. Ô, Júnior, recapitulando enquanto o pessoal lê aí, o contribuinte fez o recolhimento e fez a menor porque não teria pago a multa, etc. É isso aí. Aí a fiscalização entendeu que não pagou. Ele, na verdade, tem que fazer a multa isolada. Aí veio a súmula dizendo, não interessa, retroativamente aplica. É isso, seu ponto de vista é esse. Na verdade, não era só isso. Tem um resíduo, de fato, de 2.000, sei lá, tá? Em relação ao imposto do JCP. Só que ele recolheu, pelo que eu me lembro. Isso já está mais do que falado. Não me fale mais desse... A discussão que permanece, que é o grosso do auto de infração, é a multa isolada.
Sim, porque esse valor pequeno já foi mais do que falado, que já foi recolhido. Até o patrono se manifestou dizendo que vai trazer todo número de folhas aí. Folhas 91, se não me engano. 91, o Jandir colocou. Tem um DARF lá. Aqui foi 94, está aqui, está no próprio da Júnior, após certificado. Tá, foi 94, 91 físico. Tá tranquilo, então. Aqui, tranquilo significa o quê, Júnior? Não, a Júlia está dizendo que o senhor acha que não se aplica a multa isolada, né? Se aplicaria a multa isolada nesses casos? Não, eu estou perguntando para o senhor falou que está tudo tranquilo. Então eu quero saber, tranquilo o quê? Qual é o voto? O voto é a posição da relatora. A princípio, não estou encontrando nada para obstar, né? Essa multa isolada aí feita sobre pagamento extemporâneo do Forte, essa multa isolada, a legislação retirou ela, a possibilidade dela. A súmula completou, correto? Exatamente. Então, o senhor acompanha a relatora? Acompanho. Evandro. Eu vou acompanhar a relatora. Convicto? Sim. Conselheiro Luciano. A relatora, presidente. Iágaro. Relator. Jandir. A relatora. Mauritânia. Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanha, unânime, dado o provimento ao recurso, cancelado o lançamento. Obrigado, doutor. Obrigado, conselheiros. Boa tarde de trabalho a todos. Realmente encerrado. Seguindo. Deu certo agora, Amanda? Está todo mundo no YouTube? Presidente, tinha dado, agora já tá aparecendo de novo, a gente está com instabilidade na rede de internet. Instabilidade? Aham. Mas dá para ouvir perfeitamente, pode continuar seguindo. Então vamos trazer agora os dois patrões, o item 27, relatoria do Luciano. Quero perguntar quem é que vai fazer a vídeo, quem é que vai fazer a conferência aí, a sustentação, e quem vai acompanhar. É doutor Rafael e doutora Juliana. Luciano, item 27. Perfeito. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Eu farei a sustentação oral pelo recorrido.